Há milênios, quando as sombras da Grécia Antiga ainda se estendiam pelo vasto horizonte do tempo, Dionísio emergia como uma figura divina, entrelaçando-se nas tramas místicas da mitologia. Sua presença, muitas vezes imprevisível como o vinho que representava, ecoava pelos recantos das narrativas ancestrais. Na teia do passado, a contextualização histórica revela um mundo onde as crenças e rituais moldavam a compreensão dos mortais sobre o divino. Entre deuses e deusas, Dionísio, com suas origens intrigantes, surgia como uma força dual, um elo entre o celestial e o terreno, entre o vinho e a loucura. Neste cenário, exploraremos não apenas os contornos geográficos e temporais, mas também a atmosfera cultural que deu origem a esse deus peculiar. Ao lançar luz sobre o significado e a importância de Dionísio na mitologia, adentramos os domínios onde o divino tocava o cotidiano. Ele não era apenas uma entidade venerada nos altares, mas um reflexo das dualidades humanas, encarnando tanto a exuberância festiva quanto a selvageria desenfreada. Sua presença nas sagas mitológicas não era apenas ornamental, mas simbólica, um fio de ouro entrelaçado na tapeçaria das crenças antigas. Neste capítulo introdutório, desvendaremos os primeiros enigmas dessa divindade, mergulhando nas águas do tempo para compreender as raízes profundas de Dionísio na história mitológica. Em um recanto distante do panteão grego, entre as névoas do mistério, Dionísio emerge como uma entidade singular, com origens mergulhadas na mitologia primordial. Seu nome ressoa nas genealogias divinas, vinculado a linhagens celestiais que tecem a tapeçaria do cosmos. Dentre os deuses que deram vida a Dionísio, destaca-se a complexidade de sua ascendência. O encontro divino entre Zeus, o Senhor dos Céus, e Sêmele, uma mortal de beleza excepcional, desencadeou a trama que moldaria o destino desse deus singular. O amor proibido entre o Olímpico e a terrena, repleto de paixão e intrigas, seria o prelúdio para a chegada de Dionísio ao mundo. Os mitos de nascimento e infância de Dionísio são envolvidos por um véu de maravilhas e perigos. Sêmele, consumida pela chama divina durante a gestação, deu à luz prematuramente ao deus do vinho em um evento tão grandioso quanto trágico. A ressurreição de Dionísio, cuidadosamente orquestrada por seu pai divino, revela a intrincada teia que conecta o divino e o humano. Ao explorar esses mitos ancestrais, desvendamos não apenas a linhagem divina de Dionísio, mas também os desafios e triunfos que marcaram sua entrada neste mundo. Essa jornada celestial e terrena revela não apenas a natureza extraordinária do nascimento de Dionísio, mas também os alicerces míticos que fundamentam sua presença única entre os deuses do Olimpo. Nas sinuosas trilhas do Olimpo, Dionísio destacava-se como uma figura singular, cuja essência transcendia as fronteiras convencionais dos deuses. Seu domínio abraçava a dualidade, entrelaçando-se como uma videira nas colinas férteis da contradição divina. Era o deus do vinho, símbolo de celebração e êxtase, mas também o senhor da loucura, cujo poder desencadeava tempestades turbulentas nos recônditos da mente humana. A festividade e a exuberância que emanavam de Dionísio eram tão intoxicantes quanto o próprio néctar que ele patrocinava. Sob sua égide, os mortais se entregavam às bacanais, dançando sob a luz prateada da lua, entregando-se à euforia que o vinho e a música proporcionavam. Entretanto, essa alegria efervescente podia, num instante, transformar-se em uma tempestade de desatino, onde a linha entre razão e insanidade se tornava tênue. Em seus encontros com outros deuses imortais, Dionísio revelava sua faceta versátil. Entre os deuses olímpicos, suas relações eram tão variadas quanto as uvas em um vinhedo. Com a graciosa Ártemis, a caçadora divina, compartilhava laços de afinidade, enquanto com o austero Apolo, seu meio-irmão, vivenciava conflitos que ecoavam como trovões nos céus divinos. Já entre os mortais, Dionísio não se limitava a ser apenas um observador distante. Desceu do Olimpo em missões terrenas, envolvendo-se com reis, artistas e até mesmo comuns plebeus. Sua presença na mitologia grega não era apenas a de um espectador celeste, mas de um deus que experimentava as dores e as alegrias da existência mortal. Neste capítulo da narrativa divina, desvendamos as camadas complexas da personalidade de Dionísio, um deus que, em sua dualidade intrigante, desafiava as noções convencionais da divindade, moldando-se de acordo com os humores da celebração e da loucura que permeavam sua essência divina.
Entre os mitos tecidos com fios dourados da mitologia grega, desvelam-se as narrativas entrelaçadas de Dionísio com as ninfas, criaturas graciosas que dançavam nos bosques e riachos. Cada encontro com essas divindades da natureza ressoava como uma sinfonia, onde a harmonia da celebração se fundia com a melodia suave da vida selvagem. As ninfas, por sua vez, encantadas pela aura vibrante de Dionísio, rendiam-se aos encantos do deus do vinho. Nas danças frenéticas à luz da lua, o divino e o natural convergiam, formando um espetáculo que transcendia os limites entre o Olimpo e a Terra. Essas relações mitológicas, permeadas por uma atmosfera de encantamento e êxtase, ecoavam pela eternidade, entrelaçando a essência de Dionísio com os elementos primordiais da criação. Já os sátiros, seres meio humanos e meio bodes, compartilhavam uma conexão peculiar com Dionísio. A selvageria e a liberdade inerentes a esses seres encontravam eco nos rituais bacanais patrocinados pelo deus. Juntos, percorriam bosques e montanhas, celebrando em um frenesi de dança e vinho. Os sátiros, como companheiros leais, personificavam a essência indomável da natureza, refletindo a dualidade de Dionísio em sua busca incessante por prazer e liberdade. A jornada de Dionísio pelo mundo, entrelaçada com mitos e contos, era uma odisseia épica que transcendia fronteiras geográficas e temporais. Do Oriente ao Ocidente, do mundo dos vivos ao reino dos mortos, Dionísio percorria caminhos tão intrincados quanto as vinhas que entrelaçavam sua mitologia. Cada passo era marcado por encontros divinos, desafios mitológicos e celebrações inesquecíveis, moldando a narrativa desse deus multifacetado que deixava sua marca indelével nas histórias contadas sob o manto estrelado do firmamento. Nos entrelaçados ritmos do tempo, os festivais dionisíacos emergem como celebrações grandiosas que transcendem eras e fronteiras. Cada compasso dessas festividades, marcado pelo vinho dionisíaco e pela exuberância desenfreada, reflete a essência contagiante do deus do êxtase. Em um passado distante, nas antigas terras da Grécia, as Dionísias floresciam como eventos sagrados que permeavam a sociedade. Estas eram celebrações onde o teatro, a música e as libações se entrelaçavam em homenagem a Dionísio. A cidade de Atenas tornou-se o epicentro dessas festividades, com as Dionísias urbanas e rurais atraindo multidões ávidas por participar do culto a esse deus singular. Os antigos teatros gregos ganhavam vida com as tragédias e comédias, dramas que exploravam as complexidades da condição humana, muitas vezes inspirados pelos mitos vinculados a Dionísio. A adoração ao deus do vinho e da fertilidade era tecida nos tecidos da cultura, com procissões e rituais que transcendiam o ordinário, elevando-se a uma comunhão divina. Hoje, as celebrações em homenagem a Dionísio encontram eco em festivais modernos, onde o esplendor antigo e a contemporaneidade se mesclam. Em diferentes partes do mundo, entusiastas do vinho e apreciadores da cultura celebram a herança dionisíaca, mantendo viva a chama das Dionísias. Nestes eventos, a alegria transborda como um cálice repleto, e a influência eterna de Dionísio se manifesta em cada brinde e dança, provando que, mesmo nos tempos atuais, a essência festiva desse deus continua a inspirar celebrações que transcendem eras. Nos domínios onde o divino se entrelaça com o terreno, os cultos e adoração a Dionísio desdobram-se em uma tapeçaria intricada de templos sagrados e rituais fervorosos. Os templos, erguidos em honra a esse deus de dualidades, tornam-se locais de peregrinação onde a comunhão entre o divino e os devotos se desenha em arquiteturas imponentes. Entre as colunas majestosas, os templos dedicados a Dionísio, como o templo de Dionísio Eleutério em Atenas, testemunham a devoção fervente dos seguidores. Cada pedra entalhada conta uma história de sacrifício e celebração, servindo como elo entre o terreno e o celestial. No calor da luz do sol ou à sombra da noite estrelada, os devotos se reuniam para prestar homenagem ao deus que fluía como o próprio vinho. Os rituais e práticas religiosas entrelaçavam-se como as videiras em um vinhedo, moldando o culto a Dionísio em uma experiência espiritual única. Bacanais, festas selvagens onde o êxtase e a liberdade reinavam, eram manifestações do espírito dionisíaco, onde devotos entregavam-se às paixões e à alegria desenfreada. Sacrifícios simbólicos, libações de vinho e danças rituais compunham a liturgia que conectava o sagrado e o profano. Neste capítulo de adoração, os templos de Dionísio eram portais para o divino, enquanto os rituais eram os elos que uniam o deus e seus seguidores. Cada gesto, cada cântico,
ecoava como uma oferenda para o deus do vinho e da loucura, uma expressão viva da busca pela transcendência e pela comunhão com a essência eterna de Dionísio. Entre as pinceladas de artistas talentosos e as palavras tecidas por poetas inspirados, Dionísio ganha vida nas expressões artísticas que atravessam os séculos. Na tela da pintura, sua figura é capturada em um esplendor de cores vibrantes e formas fluidas, refletindo a dualidade única desse deus mitológico. Nas representações pictóricas, Dionísio é frequentemente retratado com um cetro de videira, coro de folhas de uva e a taça do vinho etéreo em mãos. A maestria dos artistas transmite não apenas sua divindade, mas também a energia pulsante que o caracteriza, revelando-o como o senhor do vinho e da exaltação. Além das telas, o deus do êxtase também dança pelas páginas da poesia e tragédia grega. Nas epopeias líricas, Dionísio é celebrado como a fonte de inspiração, um muso divino que incendeia a alma dos poetas. Nos palcos trágicos, suas histórias se desdobram em peças teatrais que exploram a condição humana sob a influência de seus caprichos divinos. Essa influência transcende os limites do passado, ecoando na cultura contemporânea. A presença de Dionísio se infiltra nos temas explorados por cineastas, escritores e artistas plásticos modernos. O vinho, as festas e a busca pela transcendência, todos herdados do legado dionisíaco, continuam a ressoar na arte atual, provando que a figura enigmática de Dionísio não é apenas uma lembrança distante, mas uma inspiração perene que continua a moldar a expressão artística em suas mais variadas formas. Nas sombras veladas pelos mistérios dionisíacos, a iniciação revelava-se como uma jornada mística, um mergulho profundo nos segredos guardados pelos devotos do deus do vinho e da loucura. Os iniciados, escolhidos meticulosamente entre os adeptos, embarcavam em uma busca espiritual que transcendia os limites do cotidiano. A cerimônia de iniciação nos mistérios de Dionísio era um rito envolto em mistério e simbolismo. Sob a luz de tochas e o murmúrio de cânticos sagrados, os neófitos eram conduzidos por caminhos intricados, representando a jornada da alma em busca da iluminação. A passagem por diferentes estágios e a superação de desafios rituais eram ritos de passagem que selavam a ligação entre o iniciado e o divino. O significado esotérico e filosófico desses mistérios residia nas profundezas das reflexões sobre a natureza dual de Dionísio. O deus que personificava tanto a euforia quanto a frenesi, representava uma busca interior pela reconciliação de opostos. Nos mistérios, a embriaguez do vinho transcendia a mera celebração mundana, era um portal para uma compreensão mais profunda da psique humana e das complexidades do divino. Essa iniciação não era apenas um ato cerimonial, mas uma busca pela verdade oculta nos recessos da consciência. Aqueles que emergiam dos mistérios dionisíacos não eram apenas devotos, mas buscadores de uma sabedoria mais elevada, imbuídos do conhecimento esotérico que transformava não apenas suas vidas, mas também a forma como viam o mundo e a divindade que permeava todas as coisas. Entre os corredores filosóficos da antiguidade, Dionísio se entrelaçava em diálogos profundos com as mentes ilustres que contemplavam as complexidades do cosmos. Sua presença transcendia os mitos, adentrando o domínio das ideias e questionamentos que ecoavam nos corações dos filósofos antigos. Nos diálogos com pensadores como Platão e Aristóteles, Dionísio emergia como um conceito multifacetado, desafiando as categorias rígidas do pensamento. Para Platão, a dualidade de Dionísio refletia a ambivalência inerente à natureza humana, um espelho das lutas entre o racional e o impulsivo. Aristóteles, por sua vez, explorava a busca pela catarsis nas tragédias dionisíacas, enxergando na experiência teatral uma purificação das emoções. Além da filosofia, a figura de Dionísio também despertava o interesse da psique humana. Psicólogos contemporâneos exploram os mistérios do inconsciente, encontrando em Dionísio um arquétipo poderoso. Sua dualidade, entre o divino e o mundano, o racional e o irracional, ecoa nos recessos da mente, refletindo-se em impulsos inexplorados e desejos reprimidos. Na análise psicológica da figura de Dionísio, emergem paralelos entre seus mitos e os complexos meandros da mente humana. A jornada do deus do vinho e da loucura ressoa como uma metáfora para a exploração interior, convidando-nos a enfrentar as sombras ocultas e a abraçar a totalidade de nossa existência.
Assim, nas salas de aula filosóficas e nos consultórios psicológicos, a presença de Dionísio perdura como um enigma provocador, incitando reflexões profundas sobre a condição humana e a busca incessante pela compreensão de nossa própria psique. Nos palcos modernos e telas cinematográficas, Dionísio dança ainda hoje, sua influência reverberando nas artes e no entretenimento contemporâneo. A semente plantada nas Dionísias antigas floresce nos roteiros complexos que exploram as dualidades da condição humana, onde o conflito entre razão e paixão é representado como uma dança interminável. A cinematografia contemporânea, como um festim de imagens em movimento, captura a essência dionisíaca. Em produções que exploram o êxtase, a busca pela liberdade e a complexidade das emoções humanas, Dionísio se manifesta nas narrativas que desafiam as normas e celebram a diversidade da experiência humana. Além das telas, a cultura do vinho também reflete o legado de Dionísio. Não apenas como uma bebida alcoólica, mas como um símbolo de convívio e celebração. Vinícolas tornam-se templos modernos onde enólogos, apreciadores e curiosos se reúnem para uma experiência que transcende o simples ato de beber, tornando-se uma celebração da vida, uma homenagem às raízes da cultura do vinho que remontam aos rituais dionisíacos. Nas artes visuais, o deus do vinho permanece como uma fonte inesgotável de inspiração. Artistas contemporâneos exploram as dualidades da existência, criando obras que refletem a complexidade da natureza humana, trazendo à tona a influência temporal de Dionísio. Assim, o legado de Dionísio transcende as eras, continuando a influenciar não apenas as artes e o entretenimento, mas também a forma como percebemos a alegria, a liberdade e a profundidade da experiência humana na sociedade moderna. Dionísio, o deus que dança através do tempo, permanece uma fonte inesgotável de inspiração, convidando-nos a explorar as fronteiras da expressão artística e a celebrar a riqueza da vida. Antes de ir, curta o vídeo e se inscreva no Roteiros do Tempo. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E toda vez que você ouvir uma história, você vai lembrar que ela é um roteiro do tempo. Até o próximo vídeo.